Você sempre vê notícias sobre a economia americana, né? É muito interessante o pessoal aí fica ouvindo a CBN enquanto está indo para o trabalho, né? A rádio que torce a notícia, né? O pessoal sempre falando que, olha, os Estados Unidos, essa coisa, crescimento contínuo do PIB desde 2010, menor nível de pobreza desde 2002, se eu não me engano. Pleno emprego. O índice de desemprego caindo, né? Tem 30 anos que você não tem um índice de desemprego tão baixo, 3,9%, né? Então o cara olha isso, o cara fala, nossa, os caras estão arrebentando a boca do balão, os Estados Unidos está assim, nossa, por isso que o Bolsonaro está colando nos Estados Unidos, porque, pô, eles estão com a bola toda. Bom, se a gente olhar, isso daí são os dados que eles falam. E aí é bom a gente parar um pouquinho e olhar os dados que eles não falam. Bom, a questão dos empregos nos Estados Unidos. A questão dos empregos nos Estados Unidos é uma das questões mais interessantes que eu já vi na minha vida, né? Se você for ver os dados de salário nos Estados Unidos, que é uma coisa que importa muito, né? Não é só o cara estar empregado, o cara tem que ter um salário. Para o cara consumir, o cara tem que ter um salário bom. Os dados de salário nos Estados Unidos, eles têm um índice salarial hoje de 1979, corrigido pela inflação, corrigido pelo poder de compra. Ou seja, é um nível muito baixo. Por que acontece isso? Tem três fatores fundamentais que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos anos. Com todo o processo deles de desindustrialização, porque sim, os Estados Unidos vem passando por um processo desde os anos Reagan, os Estados Unidos vem passando por um processo de desindustrialização fortíssimo. Inclusive é o que permitiu a China se transformar na potência industrial que é hoje. E é o que fez o Donald Trump a eleição do Donald Trump. Deve a isso. O discurso dele em relação à China é por causa disso. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Você teve dois fenômenos muito interessantes. Os trabalhos considerados de nível médio, os trabalhos industriais, e assim, o trabalhador industrial nos Estados Unidos, ele ganhava muito bem. Se a gente vê aqueles filmes americanos da década de 60, você vê que o cara era peão de fábrica, né? O cara era peão de fábrica, ele tinha uma puta casa de 2 andares, ele tinha um carro na garagem, normalmente ele tinha 2 carros na garagem, né? A esposa dele não precisava trabalhar necessariamente, não era forçada a trabalhar se ela não quisesse, é uma coisa aí, as questões de gênero, essas coisas vamos deixar de lado, mas é uma questão econômica que nós estamos colocando aí, puramente econômica. Hoje em dia, trabalhando o homem e a mulher fica difícil, mesmo assim, né? Antigamente, com o salário só do marido já era o suficiente. Imagina, já o pessoal aí do feminismo, imagina então se o homem e a mulher ganhassem o salário de antigamente só do homem. Outra coisa que acontece nos Estados Unidos, além dessa eliminação dos salários médios, você tem um forte crescimento de empregos precários, empregos de baixa qualificação, e um aumento do índice de empregos de alta qualificação. Isso é um fator muito interessante, que ele leva a um segundo componente da crise, além desse fator de redução do poder de compra do americano médio. O que acontece? Quando as pessoas viram que você tinha mais chance, melhor chance de vida com um emprego qualificado, as pessoas começam a recorrer a colocar seus filhos na universidade. Olha, eu quero um futuro melhor para o meu filho, né? O americano já não tem mais aquela condição que ele tinha, que era tradicional, de guardar um dinheiro durante toda a vida para botar o filho na universidade. As pessoas passam a recorrer ao empréstimo. Então, nós temos um salto nos Estados Unidos, né, os empréstimos estudantis, eles estavam na faixa de 100 bilhões de dólares, tá? Na última década, eles alcançaram agora, no ano de 2019, 1,3 trilhões de dólares. Ou seja, em uma década, você saltar de 100 bilhões para 1,2 trilhões é uma coisa absurda. E, ao mesmo tempo, o preço da formação universitária ele vem crescendo de 4% a 5%
ao ano na última década. Ou seja, ele cresceu mais ou menos vamos por baixo de 40% a 50% na última década. Com isso, 10% desses empréstimos estudantis eles estão atrasados. E o que acontece? O cara, quando chega, a maioria dessas universidades furrecas que começaram a nascer para suprir essa demanda, né? Aquela coisa que o pessoal de mercado gosta tanto de falar, né? Procura e demanda, oferta e demanda, né? Elas não têm condições de formar esse pessoal se forma, faz a dívida, quando chega no mercado de trabalho, olha, meu filho, você não é qualificado para fazer isso. Aí o cara vai para onde? Vai servir café na Starbucks, vai fazer Uber, vai fazer isso daí e trabalhar com essa dívida aí que eu estou falando, que é essa dívida estudantil, que é altíssima. E você, por outro lado, você tem um aumento do custo de assistência médica. O gasto de assistência médica hoje nos Estados Unidos, para você ter uma noção, ele é de 18% do PIB. E nos Estados Unidos, gente, o pessoal que gosta tanto dos Estados Unidos acha tão legal, por exemplo, tem muita gente que o cara deixa de pegar uma ambulância ser atropelado. Não quero ambulância. Não é porque o cara está bem, é porque ele não vai ter grana para pagar a porcaria da ambulância, que custa mais ou menos uns $5.000 um translado de ambulância lá na clínica. O Rubem Gonzalez sempre lembra que ele viu um vídeo de uma mulher atropelada falando exatamente isso, com quase fratura exposta, e dizendo, não, pelo amor de Deus, não chama ambulância, não. Exatamente. O cara prefere ir sangrando, pegar um Uber sangrando com a tripa para fora, do que pegar uma ambulância. O que acontece? Tanto esse dinheiro do crédito das dívidas estudantis, quanto essa redução do nível de emprego, do padrão do salário, quanto essa questão da assistência médica, isso é dinheiro que, para onde ele vai? Ele simplesmente sai do consumo. O que a classe média americana está fazendo para poder segurar a onda, se manter mais ou menos classe média? Bom, eles estão entrando no crédito, né? Os Estados Unidos, eles sempre tiveram uma tradição, eles sempre tiveram uma tradição de crédito imobiliário, de crédito para carro, mas hoje em dia eles já estão... É impossível para uma família de classe média, no nível de classe média americano, cuidar teu carro, pagar a escola do filho, a universidade, o cuidado médico e cuidar dos funcionários. Ele não consegue fechar essa conta com salário, ele tem que fechar essa conta com o endividamento de cartão de crédito rotativo cada vez mais. Né? Os índices de endividamento hoje entre a classe média americana, eles já estão no nível de 13, o débito familiar americano hoje já está na faixa de 13,54 trilhões de dólares. Tá? São dados de 2008, está 21% acima da crise. Tá? Da crise de 2008. Da crise de 2008. Já está muito pior o nível de endividamento. Olha. É um nível de endividamento muito alto. Tá? A questão do cartão de crédito está ficando cada vez pior. Tá? Você tem hoje mais ou menos 435, quase 436 bilhões de dólares. Tá? Que é um acréscimo de 5% em relação ao ano passado. Nunca subiu tão rápido o endividamento em cartão de crédito entre os americanos. Não tem dinheiro de verdade circulando. O que circula no mercado americano hoje é crédito. Por quê? Se a gente for ver a balança comercial, você pega a balança comercial, o pessoal fala, a Alemanha está mal das pernas, a Alemanha está numa recessão. A Alemanha, por exemplo, é o país que tem a melhor balança comercial do mundo hoje, acima da China. Enquanto os Estados Unidos é o país com o maior déficit externo em todo o mundo.